Saudações, sejam muito bem-vindos ao canal. Muito prazer, meu nome é Matheus Mazeto, tenho 23 anos, sou escritor, apresentador, empresário e fundador da Mazeto Company, uma companhia de importação e exportação de commodities brasileiras. Hoje, nesse vídeo, eu inicio um grande projeto chamado Geração, onde será um projeto de entrevistas, de apresentações, e o intuito desse projeto é convidar pessoas que, com grandes atitudes, né, se tornaram referência para diversas pessoas. Então, nada melhor do que chamar o nosso primeiro convidado, mais que especial, Leandro Monteiro. Muito obrigado, Matheus. Muito feliz com o convite. Espero estar à altura iniciando esse projeto maravilhoso. Que quanto mais pessoas como você puder trazer para a sociedade informação, mais pessoas se interessarão por esses temas e acho que o caminho é esse. O caminho tá traçado e o sucesso é garantido. Perfeito, Leandro. Bom, antes da gente iniciar esse bate-papo saudável e cheio de experiências e superações, conta um pouco pra gente quem que é o Leandro Monteiro, as suas experiências, as suas formações. Conta um pouquinho pra gente antes da gente se aprofundar nessas perguntas. Legal. Primeiramente, o Leandro é mais um soldado de Jesus Cristo na Terra, pai de família, pai do Pietro, da Sofia, marido da Ana Paula, um cara extremamente família, que ama o Brasil, administrador de empresas, com quase 25 anos. Eu brinco que todas as vezes é uma coisa que vem forte, porque a gente ainda lembra, na época que a gente era jovem, que eu tinha sua idade e estava com esse protagonismo juvenil e, puxa vida, 25 anos de carreira já, Sim, muito focada em comércio exterior, muito excelente. focada em empresas de bem de consumo e commodity, e uma trajetória de conquistas, de alegrias, de tristezas, de desesperos, que a gente vai poder junto aqui explorar e quem sabe, ajudar outras pessoas que querem seguir esse mesmo caminho. Perfeito, excelente. Então, o intuito desse programa Geração é convidar pessoas, igual aos seus ideais, no caso, para compartilhar com a gente, com essa nova geração, no caso, que com atitudes conseguiram trazer referências, superações, né? Então, para a gente poder iniciar, Leandro, como você define o sucesso? Para você, o que é o sucesso no mundo? O que é o sucesso para você? Bom, para mim, sucesso ele tem várias vertentes, né? A gente não consegue definir sucesso em uma só palavra. Eu acho que a gente pode ter sucesso afetivo, a gente pode ter sucesso econômico, a gente pode ter sucesso espiritual, mas para mim, Leandro, o que me faz ter sucesso é poder acordar e quando eu olho a minha agenda, eu de verdade olhar que eu estou fazendo coisas que me trazem felicidade. Então, muitas vezes as pessoas falam: "Poxa, mas minha agenda ainda não é 100% daquilo que eu queria fazer". Tudo bem, isso faz parte, mas planeje a sua vida para que a sua agenda seja coisas que você realmente queira fazer e que te tragam felicidade. Perfeito. Então, sucesso para mim é você fazer aquilo que você gosta, aquilo que você ama, porque aonde você põe paixão não tem como dar Eu errado. acredito muito nisso que você disse, porque muitas pessoas acreditam que o sucesso hoje em dia ele é feito de bens materiais. E eu acho que não, o sucesso ele é um formato de diversas questões, financeiramente, espiritualmente, sentimentalmente e familiar. O seu sucesso não gira só em torno de bem material, porque tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. É Então a gente isso. busca também que a gente quer abrir a mente das pessoas que o sucesso não são só bens materiais, e sim um grupo de coisas que tem valores de fato, né? E aí, para a gente poder seguir para essa segunda pergunta aqui no caso, o lugar onde a gente vive influencia, né, ao nosso crescimento. Muito, Então, o muito. que eu quero te perguntar, o lugar onde você cresceu te influenciou a se tornar aquilo que você é hoje? Olha, sempre influencia. E a minha vida foi uma vida bastante nômade de muitos lugares, né? Eu cresci em São Paulo, eu nasci em São Paulo, vivi a minha juventude e a minha infância no bairro de Sumaré, Pompeia, aquela região. Sempre, desde pequeno, em uma grande dificuldade. Meu pai, eu brinco que ele vendia a janta para pagar o almoço na época, aí veio a minha irmã, os dois trabalhavam, minha mãe teve que abdicar do trabalho para cuidar da casa. E depois a minha adolescência já foi
diferente. A gente acabou mudando para o bairro de Perdizes, a gente tinha um apartamento na praia que não tinha também nenhum glamour, mas era uma forma que meu pai usava para desestressar desse mercado executivo. A gente teve uma vivência na cidade de São Vicente maravilhosa. E por que que eu gosto de lembrar? Porque para mim, aonde eu vivi me fez entender e que às vezes o pouco te satisfaz. E o quanto antes na vida você entender qual é o seu nível de pouco que te satisfaz, você consegue viver muito melhor, inclusive quando você começa a ter mais. E a vida é isso. Você começar pequeno, você se estruturar para ficar médio e, por que não, almejar ser grande, né? Mas entender o quão é o pouco que te satisfaz são os passos importantes para você entender. Então, eu te digo, as minhas amizades, eu nunca fui o cara mais rico da sala, e por outro lado, eu também nunca fui o cara mais pobre da sala. Eu nunca fui aquele cara que ganhou o primeiro videogame na sala, ou que tinha o brinquedo que todo mundo queria. Eu sempre ganhava depois de 4 anos, muitas vezes usado, quando os meus amigos não queriam mais. Eu costumo brincar, né? Eu sempre tive um sonho de ter uma mobilete. E acho que eu nunca tive uma mobilete, né? Uhum. E hoje as crianças têm uma outra velocidade, né? Entendi. Então, o local e a minha origem me fez, acho que, o homem que eu sou hoje. E vem fazendo até hoje, tá? Sim. Porque depois eu tive uma grande possibilidade de estudar fora do Brasil. Eu fui estudar nos Estados Unidos, eu fui estudar na França. Pós-casamento, eu conheci uma cidade que eu me apaixonei, Santana de Parnaíba, no bairro de Alphaville. Eu já morei na Aldeia da Serra, em Alphaville, em prédio, em casa, em vários lugares. E cada vez mais eu acho que aonde a gente está, aonde a gente vive, influencia de maneira estrondosa todos os aspectos da nossa vida, tá? Claro, não concordo com essa linha de raciocínio. Eu acredito que o ambiente onde você vive, se você vive num ambiente onde fala desgraça, você é contaminado. É, Se você vive em algum lugar onde o medo predomina, as suas amizades, as fofocas que a gente vive, principalmente nesse nosso meio executivo que tem bastante, a gente aconselha a quem nos assiste sair desse meio, né? Dessa coisa de ser aquela pessoa negativa, né? Então a gente acredita muito nisso e a gente sempre tem que ter, como você falou, da gente se contentar com o que tem, mas sempre ter aquela fome, né? A gente hoje come arroz e feijão, mas por que que a gente não pode acrescentar um bife? Por que que a gente pode fazer aquilo, né? Desse sentido figurado. Então, essa fome que a gente sempre tem, que a gente é empreendedor, a gente sabe disso, a gente sempre não quer se contentar, se acomodar. Né? Existe a acomodação hoje em dia e o termo de ser revoltado com a situação, de não aceitar aquilo, tá sempre querendo coisas melhores. Então, essa linha de raciocínio do ambiente que você vive, ele é primordial e isso todos os dias, né? No caso, quando a gente passa por uma má fase, aquilo meio que contagia a gente, em boas fases, enfim. E aí, partindo para essa situação onde o lugar te influencia, qual foi a pessoa que foi a sua maior referência na vida? Que hoje você fala, pô, essa pessoa, para mim, foi uma referência e me ajudou bastante em momentos da minha vida. Bom, é óbvio que a primeira pessoa normalmente que a gente pensa é sempre o nosso pai, né? Sim, E meu pai, de verdade, é e tem sido até hoje uma referência para mim, mas eu não poderia deixar de dizer que não existe só uma pessoa, sim, porque se não existisse a minha mãe também dentro do papel dela de criação, de educação, de estar sempre com a gente, empurrando a gente. Criança normalmente tem aqueles momentos preguiçosos e sim, etc. E o papel da minha mãe foi fundamental. E mais do que isso, né? Eu brinco, sempre se fala, sempre atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Minha mãe foi uma que sempre esteve à frente do meu pai, sabe? sim, comigo Guiando também, sempre foi assim. a família, guiando as decisões, apoiando. Meu pai tem uma história super bacana. Ele começou numa família muito pobre, meus avós, em ambos os lados, tudo que eles conquistaram foram trabalhando. Pela Uhum, parte da minha mãe, meu avô, pedreiro de construção, aquela vida muito corrida e conseguiu criar 4 irmãos e dar uma vida maravilhosa a todos, né? O meu avô, por parte de pai, uma farmácia, farmacêutico a vida inteira, naquela dificuldade de atender pessoas e um coração enorme, de que muitas vezes fazia pelo bem e pelo ajudar e dava remédios no bairro, na sociedade, para poder realmente ajudar.
E por que eu falo que o meu pai me inspira, né? Primeiro porque é um cara de uma honestidade sem tamanho, de um coração sem tamanho. Eu costumo brincar que o meu pai, ele é capaz de ajudar até os inimigos, se é que uma pessoa como meu pai possa Me ter ajuda. inimigos, porque é um Sim, cara de um coração enorme. E mais do que isso, né? Eu acho que uma das maiores lições que meu pai trouxe é: nunca desista dos seus sonhos, nunca desista daquilo que você quer fazer, por mais difícil que pareça ser. O meu pai, ele brinca que quando eu fui batizado na igreja católica, hoje eu sou batista, mas no meu batizado ele não tinha sequer R$ 1 para colocar naquela bandeja que passava na sim. igreja para ajudar o padre, e que ele teve que se esconder. Mas quando a minha irmã nasceu, ele já estava numa condição muito melhor devido à organização dele, a tudo que ele tinha se planejado, ao crescimento com o trabalho. Ele brinca que ele deu 2 vezes na bandeja, Pra poder sabe? descontar. E primeiro para agradecer, mas para mostrar que nada é impossível, Sim. né? Eu tinha um grande sonho, Matheus. Quando eu era muito novo, como todo e bom garoto, eu sonhava em ser jogador de futebol. E joguei até os meus 16 anos, ainda vivendo um sonho, mas eu, de fato, eu não tive uma essência que hoje eu acredito ser um dos pilares principais para aqueles que querem realizar os seus sonhos, né? Eu não vivia o futebol. O Uhum. futebol fazia parte da minha vida, mas eu não vivia aquilo. E como a gente brinca, né? A parte profissional, a parte pessoal, o seu casamento, o seu sonho, ele só te devolve exatamente a porcentagem que você se Show. dedica a ele. Então, se você se dedica a 50, a chance de dar certo é 50-50. Então, quanto mais você se dedica, você tem muito mais chance de ter sucesso. E isso, desde muito novo, eu aprendi com meu pai e a figura da minha mãe sempre muito presente em todos os momentos da minha vida. Então, aproveitando esse assunto que a gente estava falando sobre referência, vamos partir para a próxima pergunta, que no caso, como a gente estava falando sobre a antiga geração, tudo mais, sobre pai e mãe, sobre a nossa geração atual, Uhum. qual foi a maior mudança que você vê e você acha que a tecnologia influenciou bastante nessa nova geração? Bom, primeiro agradecer até sua pergunta, porque eu sou um apaixonado por tecnologia, tá, Matheus? Eu acho que a tecnologia realmente chegou primeiro para estreitar relações, para dar velocidade aos processos e, mais do que isso, né, para encurtar distâncias, né? Te dizer que eu sou um apaixonado por tecnologia, eu, inclusive, uma das minhas pós-graduações é em tecnologia. Eu fiz uma pós em machine learning, algoritmo, inteligência artificial. Trabalhei bastante nessa área também, gerando soluções eficientes. Eu acho que a principal função da tecnologia hoje é empoderar o cidadão, e o quanto antes a sociedade, as empresas, né, e principalmente o governo, entender o que é esse empoderamento do cidadão, porque é óbvio que ela também atrapalha, encurtando distância. Você vai falar com seu pai, mesmo estando na China, estando no Japão, mas o contato, ele faz uma diferença mental, faz uma diferença de carinho, de afeto enorme. Mas, por outro lado, não existe felicidade maior em saber que as pessoas estão se desenvolvendo. Sim. E o pai, ele quer que as coisas aconteçam. Então, a velocidade que a tecnologia vem empregando e empoderando o cidadão, poxa, hoje quantas vezes a gente vê empresas que eram gigantes e pós-tecnologia se resumiram a nada, e que pessoas que compravam muito, tendo acesso à informação, tendo acesso ao que aquela empresa faz, deixaram de comprar. Então, a gente brinca, né? Antigamente você fazia o produto para o consumidor e entregava pro consumidor. Hoje é com o olhar do Sim. consumidor. É como ele se sente com aquele produto, qual o problema que você resolve. Então, eu vejo com muitos bons olhos, tá? A tecnologia realmente chegou para chegar. E te digo, tá? Antigamente também não existia bicicleta, a bicicleta foi criada, depois foi criada a mobilete, depois foi criada Evoluindo. a moto. Então, a sociedade vai se adaptar. Sim. É óbvio que vão existir coisas
com o referencial da sociedade atual que a gente vai dizer que são problemas. Imagina a próxima geração. Se essa geração, com a vinda da tecnologia, já está distante, será que vai vir uma tecnologia que mais afaste, que mais reagrupe? Sim, Então, para mim, a solução é sempre... Eu sou um apaixonado por tecnologia e acho que a tecnologia ela chega para resolver problemas de sim. uma maneira, até como eu tinha te comentado, num país como o nosso, de tantas desigualdades, ele traz acessos a pessoas que sem a tecnologia não teriam tantos acessos. Sim, é o que você informou agora. Na verdade, as empresas elas têm que acompanhar e evoluir junto com a nossa geração atual. Então, e pelo também que eu acredito que tudo você tem que ter o equilíbrio. Hoje em dia a gente também vê que esse lado bom da tecnologia traz essa facilidade da gente estar hoje, se a gente tem algum cliente lá na China, a gente consegue conversar de igual para ele, né, através de alguma tela de um celular, se a gente precisar de alguma informação a gente liga e antigamente não tinha isso, mas automaticamente deixou as pessoas mais frágeis, né? Hoje em dia eu vejo que a minha geração, no caso, ela sofre um pouco disso de ter tudo muito fácil na palma da mão e isso deixou as pessoas um pouco carentes. Então, quando vem alguma decepção na vida, alguma frustração, a maioria meio que, poxa, não dá, né? E aí tudo resume a isso, resume a querer coisas mais fáceis. Então tem esses dois lados que eu acredito que o equilíbrio de tudo é essencial. E só para te complementar, eu acabei de lembrar uma história super bacana e curta, né? Que vai muito de encontro com o que você disse, né? Eu tinha um cliente na Argentina que eu precisava fechar uma parceria para uma empresa de sucos que eu trabalhava e a gente não encontrava passagem. E na época, a ligação é extremamente caro, a gente tentava fazer as ligações e a ligação caía, não Exatamente. completava, a língua também na época atrapalhava. E eu acabei indo de carro para a Argentina, se eu não me engano, são 1.800 quilômetros. Peguei até o Uruguai, peguei a balsa, me encontrei com os argentinos, tive uma baita reunião, Uhum. construí depois uma baita história de sucesso na Argentina. E o que eu tô querendo te dizer? Talvez se eu tivesse simplesmente pego o celular e feito a reunião, por mais que eu tivesse fechado, eu tive 1.001 dificuldades Sim. que falavam, Leandro, fecha a Argentina, essa operação não é viável, Uhum. fecha a Argentina. Só que como eu tinha lutado, como eu tinha tido tanto esforço para ir lá, como eu sabia do esforço, da dificuldade, eu lutei e acabou sendo um dos países mais rentáveis depois de 5 anos, depois de tanta Uhum. dificuldade, entendeu? Então é isso, eu acho que perde um pouco, a facilidade perde o valor Sim, da conquista, né? exato. Mas por outro lado, ajuda também de uma Claro. maneira. É que aquilo lá, a gente tem que saber usar a ferramenta, É, né? É igual a gente fala sobre o dinheiro. A gente tem que utilizar o dinheiro, e não ele nos usar. Então, tudo que vem a nós, a gente tem que utilizar da melhor forma. Comentando agora sobre essa questão, né? Sobre exportação e tudo mais, como você entrou nesse comércio e sobre exportação, sobre commodities, como você entrou nesse mercado? legal. Cara, eu acho que já estava intrinsecamente, de alguma forma, na minha vida, né? Eu sempre gostei, de ver produtos importados no Brasil, de ver novidades e diferenças. E quando eu comecei a estudar administração de empresas, eu tinha também, por outro lado, acho que uma missão de patriotismo, de achar que a gente poderia fazer o inverso, que era levar produtos brasileiros que a gente tivesse sido feito de uma maneira melhor do que outros países para outros países, né? Eu nunca estudei comércio exterior, aconteceu por acaso, tá? Eu, muitos anos de Heineken, de cervejaria Heineken, eu brinco que foi uma das maiores aprendizados da minha vida, né? Eu venho dessa parte de política estudantil, eu fui presidente de diretório acadêmico, de Federação dos Estudantes, de União Nacional dos Estudantes, e quando eu acordei que era a hora de eu entrar para o mercado de trabalho, eu entrei num programa que me fez toda a diferença, que era o programa Trainees, na época ainda então Grupo Skin Cariol, né? E aprendi muito sobre vender. Na época foi super engraçado, porque eu até tinha passado em outras empresas e meu pai já dando a primeira dica, né? Ele falou, pô, Leandro, se você aprender a vender uma skin cariol, você vai conseguir vender tudo nessa vida, né? E diferente de uma Brahma, de uma Coca-Cola que tem pedida, mas não é, eu não tô de maneira nenhuma fazendo alguma forma pejorativa com a marca, mas lá eu aprendi a criar estratégias.
E aí, depois eu fui morar na Bahia, eu cresci, virei diretor de outros estados. E quando eu recebi uma possibilidade de ir para uma empresa alemã que queria começar o seu negócio no Brasil e fazer a exportação para mais de 30 países aqui na América Latina, eu achei que fosse a oportunidade ideal de trazer o que eu já fazia em maneira micro. E eu imaginava realmente, poxa, o que eu planejava para o estado da Bahia, eu planejava para a Argentina, para o Chile, para o Uruguai, Uhum. Paraguai, para Colômbia, e de verdade me apaixonei. Eu acho que o comércio exterior, ele só quem está na velocidade do comércio exterior sabe, porque tem todas as dificuldades de barreiras Sim. alfandegárias, de diferença de câmbio, de proteção cambial, como que paga, como que recebe, do trâmite alfandegário também de navio, ou do rodoviário, ou muitas vezes até do aéreo, né? E depois dessa empresa, eu tive uma grande oportunidade, que foi trabalhar numa das maiores empresas brasileiras de exportação de frango do mundo, que é a BRF, Sadia Perdigão, Uma grande que parceira nossa, veio, inclusive. que legal, que veio só consolidar, eu acho que toda esse aprendizado de empresas anteriores. E a BRF foi um momento muito bacana da minha vida, porque eu cheguei muito maduro como profissional, como homem, como ser humano. Foi um dos momentos que eu pude dar, de verdade, na essência, no momento da empresa que ela mais precisava, né? E foi muito engraçado, porque eu estava feliz e saltitante, como eu te falei, eu tinha feito uma pós nessa área de digital. Eu era o presidente da empresa, uma das maiores empresas do mundo em Digital Transformation. A gente fez os e-commerces das maiores empresas do mundo, Guitar Center, Amazon.com, a gente fez o Walmart, a gente fez no Brasil CIA, a gente fez McDonald's, esse totem que fica na frente para você comprar pelo totem, toda a parte de roteirização. Então a gente deu muito pitaco nessa parte de Uhum. tecnologização dos e-commerces brasileiros e estava feliz ganhando dinheiro, uma área que eu amo, que é da tecnologia. E eu recebi uma ligação tão despretensiosa, falando: Poxa, Leandro, você teve uma passagem tão grande nessa parte de comércio exterior, você topa participar de um processo seletivo que nós achamos que já está decidido? Aí eu falei assim: não Uhum. entendi. Como assim? Se já está decidido, né? Por Sim. que vocês precisam de mim, né? Ele falou assim: não, porque a pessoa foi um ano de processo, eles estavam um ano esperando escolher o Head Américas, e eles me falaram: cara, mas a empresa vive um processo de digitalização e ela está num momento de maturidade digital que não somente alguém com uma expertise de comércio exterior, uma expertise mercadológica de produto, de varejo, mas se viesse um viés também de tecnologia para complementar, seria algo diferenciado que a gente gostaria de apimentar Uhum. essa relação. E olha que legal, né? Às vezes, por isso que eu sempre brinco, né? Às vezes estava escrito já, né? De alguma maneira. Eu acredito muito que Deus participa da minha Claro. vida em todos os momentos e estava escrito, era para ser. Em 3 semanas eu fui contratado. Criei o primeiro programa de e-commerce da BRF fora do Brasil, que foi a digitalização Incrível. na época da BRF Chile, onde a Sim. gente começava a falar de um vendedor levar e integrar com o e-commerce, começar essa parte omnichannel. Então, entrou muito por acaso, mas, como eu te disse no começo, com muita paixão, com muito estudo. O comércio exterior ele te exige muito mais do que fazer dentro de um país que é seu, né? Então, porque você já nasce sabendo as leis, você já sabe os impostos, Sim. você já conhece os concorrentes, mas quando você começa do zero, um país novo, que você tem que fazer um estudo de É, mercado, não é de fácil. concorrente, a como você coloca o dinheiro, como que é o programa de marketing, se você quiser sortear brinde, cara, então veio de uma maneira aleatória, mas que eu sou muito grato e sou um apaixonado por comércio exterior. Sim, inclusive também a gente que faz parte dessa área, não é fácil a gente tirar um simples produto de outro estado, na maioria das vezes a gente traz lá do Mato Grosso, no mais, tem que trazer até o porto, do porto tem que contratar navio, transporte, então é um processo que existe diversas pessoas no meio, então é um processo que ele é difícil, é uma área que não é muitas pessoas que conseguem ficar, né, e se estabilizar. Inclusive também eu passei muito por isso, quando a gente foi expandir para as nossas filiais que a gente tem lá na Irlanda e Portugal, a gente também foi para lá e era novos países, novas leis, uma nova cultura. Então a gente começou do zero também conhecendo cada espaço, as culturas, tudo mais para você conseguir
ter um certo diferencial, você tem que dominar aquilo, né? Então, a gente passou também por esse processo, inclusive aproveitando para falar de um nosso patrocinador principal, né, que vai acompanhar com a gente esse processo da geração, que é a Mazeto Company, que é uma das principais companhias de importação e exportação hoje no Brasil. A gente vai deixar um vídeo institucional para você que não conhece. É uma companhia que trabalha principalmente com foco de grãos, proteínas, fertilizantes. Então, acompanhe o vídeo, tá, do nosso patrocinador principal, que vai acompanhar aí esse projeto Geração. E diferente do mercado doméstico, Matheus, o comércio exterior, ele tem um pilar extremamente importante que vem antes do que qualquer outro. E acho que é por isso até que a Mazeto tem tanto sucesso, que chama-se credibilidade. Sim. Então, a credibilidade que a Mazeto construiu e a forma com que vocês exploram e trabalham os clientes de vocês como fossem vocês dentro do país é que faz com que essa credibilidade Sim. gere o sucesso enorme que vocês sempre tiveram. Pô, muito obrigado pelas palavras. Inclusive, a gente também preza muito sobre isso. Antes de qualquer negócio e qualquer parceria, antes do produto em si, a gente preza muito por valores. Por isso que hoje em dia, a Mazeto Company ela é baseada em competência, transparência e lealdade. A gente acredita que esses 3 valores, né, são primordiais para a gente construir parcerias e conseguir construir relações, né, tanto com o cliente, com parceiros, enfim. Acredito que isso aí é fundamental para que a gente consiga evoluir de formato geral. Agora, para a gente partir para a próxima pergunta, né, falando sobre commodities, mudando um pouquinho, qual é a sua maior motivação diária? A gente, principalmente, que tá nessa correria de empreender e tudo mais, a gente precisa ter essa certa motivação diária. E qual é a motivação do Leandro diariamente para conseguir, com garra, ir atrás dos seus objetivos e tudo mais? Matheus, eu acho que existem fases na vida, né? E acho que hoje, com 46 anos, depois de tudo que eu vivi, e óbvio, muito ainda a viver, o que mais me motiva todos os dias é ter a possibilidade de mudar a vida de outras pessoas. Então, eu encaro isso como um propósito de vida e de verdade, como a gente brincou no começo, né, falando sobre sucesso, é o que me traz felicidade. Ter a possibilidade de me organizar para, de alguma maneira, fazer a diferença na vida de outras pessoas é o que me traz motivação todos os dias. Perfeito. Inclusive, falando sobre motivação e também que a gente enfrenta diariamente, já teve algumas frustrações e decepções durante todo o processo? Você já teve alguma frustração principal que você falou? Essas situações acabou me deixando meio conturbado, porque fica, querendo ou não, a gente que empreende, né? A gente lida com frustrações e hoje quem que é empreendedor, quem escolhe o sucesso na vida, ele tem que estar preparado para lidar com frustrações e decepções diariamente. Porque hoje em dia, para você alcançar o sucesso, como a gente estava até comentando no início, existe 3 fatores e pilares. O primeiro é o início, onde você decide que você quer seguir aquilo. O segundo pilar, e é o processo mais difícil, onde a maioria dessas pessoas param por aí, que é a aprovação. É onde as pessoas saem, as pessoas que você confiam, elas saem de perto de você. Familiares acaba afastando de você. Onde tudo que você faz dá errado. É aquele processo que você fala que para você passar por isso, você chegar no final, né, e colher aquilo que você plantou, a sua fé e a sua ambição tem que ser inabalável, né? Então a gente tem que saber lidar com essas decepções e frustrações. Mas saber de você já teve algumas decepções e frustrações que... Puxa, eu já tive várias, né? Eu acho que a vida é você saber lidar com as frustrações e as decepções, porque você vai ter. Sim. Essa é a grande verdade. E mais importante até de como acontecem as frustrações é como você aprende a lidar com elas, a superá-las e continuar a seguir adiante pós-frustração. Eu vou te dizer algumas, tá? Vamos lá, eu tinha um grande sonho quando eu entrei na Skin Cariol, que era fazer a Skin Cariol a marca número 1 de cervejas do Brasil. E entendi, e na época o grupo Ambev, recém-criado, tinha Brahma, tinha Skol, estava lançando a Boêmia, tinha a Antártica super forte, por outro lado, na época ainda uma cervejaria Kaiser, e por mais que eu lutasse e com as ferramentas que a gente tinha naquele momento, a gente não iria conseguir alcançar
o número 1 na posição. Eu lembro que quando a gente chegou a ser cerveja número 2 na região sul de São Paulo, foi uma baita de uma conquista, né? E eu, na época, eu desmerecia, falava, poxa, mas o segundo é igual o segundo homem que pisou na Lua, que ninguém sabe quem é o último a ser lembrado. E como que eu superei essa frustração, né? Depois veio um programa muito legal na época da Skin Cariol, que eles entenderam que eles não eram uma empresa de cervejas, mas eles eram uma empresa de bebidas. Então, a água da Skin Cariol tinha uma venda super legal, os refrigerantes fizeram um impacto enorme, e eu comecei a pensar em ser primeiro em faturamento na minha região e não mais em market share. E como a gente superou, né, essa decepção foi o mais importante. Uma outra que eu te conto claramente foram alguns sistemas. Por exemplo, na Axis, uma das maiores frustrações foi um produto que eu tinha, que ele era tão bom, mas tão bom, que o Brasil não tinha maturidade digital para o lançamento dele. Ele era um programa, era um robô, chamava Axon, que ele antecipava com uma aferidade de quase 90% quais seriam os cliques que as pessoas iriam fazer dentro de um e-commerce. Então, mediante ao terceiro clique, a gente começava a cookiar, né, quais eram as passagens, a gente começava a sugerir novos produtos. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, uma moça vai comprar uma bolsa, se ela clicou no azul, eu arrancava tudo que era vermelho e ela começava a ver dali para frente só bolsas azuis. Hoje é muito fácil, isso já existe, não é nada de novo, mas na época era tão pioneiro, Já que à frente do tempo, né? que as pessoas não estavam preparadas. E eu coloquei todas as minhas fichas no Axon. Então, acho que até para as pessoas que estão começando a empreender, uma dica e um conselho que eu dou, nunca aposte 100% das suas fichas em uma coisa só. Aprenda a diversificar. Às vezes, aquilo que você não está fazendo hoje vai ser exatamente o que vai te dar sucesso, porque a sociedade muda, as pessoas mudam, o mercado evolui. Sim. Então, nesse mundo, frustração eu tenho usado muito como aprendizado para superar e vambora. O importante é não desistir. Exato. Eu acho que a maior frustração, e eu vi semana passada uma pessoa dizer, e concordo muito, né? Que ele falou assim, qual que é o contrário de sucesso? E muita gente respondeu, o contrário de sucesso é o fracasso. E ele falou, não. O contrário de sucesso é desistir. Porque se você desiste, você não sabe nem se teve a possibilidade de ter sucesso, né? Então, é basicamente isso. Vai em frente, acredita no seu sonho. Não existe nada que você vai conquistar sem trabalho. Sim. Eu brinco com todo mundo. Se você conhecer uma empresa que dá para ficar rico sem trabalhar, me apresenta que eu compro ela, né? E chama de sócio também. Junto. Exatamente, exatamente. Então, o fracasso vai existir, mas como você supera ele é o mais importante. Exatamente. Então as pessoas têm que, principalmente quem empreende, ou as pessoas do dia a dia em si, elas têm que saber e têm que lidar com essas decepções diariamente e têm que superá-las. A diferença é essa. Se você aceita uma frustração, você fica refém dela. E aí você fica marcado com aquilo. Né? Então a gente tem que sempre estar se revoltando e falar, não, eu não vou aceitar isso aí, eu vou superar isso aí, eu vou chegar, qual que é a próxima fase, qual que é o próximo passo? E sempre tá nessa essa fé, essa coisa de chegar mais além, né? Então, mas a gente já tá falando de frustrações, como você consegue manter o equilíbrio profissional e a vida pessoal? Como é que é esse equilíbrio, esse jogo de cintura que a gente tem que ter, né? Porque a gente que empreende e tudo mais, a gente tem uma vida certa que é um pouco mais solitária. A gente toma decisões que, querendo ou não, as pessoas que estão à nossa volta pagam por isso, né? E muitas das vezes a gente acaba se arrependendo e tudo mais. As pessoas próximas arcam com aquilo que a gente pensa e quer fazer. Então, como é que você lida com esse jogo de cintura de conseguir equiparar as duas coisas? A primeira coisa que eu acho que todas as pessoas deveriam fazer é investir parte do seu tempo em autoconhecimento. Porque, respondendo sua pergunta, não existe uma receita ideal. Pode ser que a minha receita não funcione para você, Sim. a sua receita não funcione para o telespectador que está nos assistindo. Se conhecendo, você vai entender quais são as formas de escape para você poder manter saudável. E no meu caso, eu tenho um terceiro viés, né? Porque tem um lado pessoal, profissional e ainda o político, né? Sim. Então, eu brinco, tem tudo para deixar a gente louco, né? Sim. Mas, primeiro,
o que eu aprendi e em todos os países, eu morei em vários países já, todos os países que eu morei, eu visitei, eu fiz curso de culinária. A culinária me traz uma tranquilidade e ao mesmo tempo ela não me dispersa. Por Interessante. que que ela não me dispersa? Porque se eu não tiver organizado na quantidade da receita, nos miligramas que eu tenho que colocar, nos processos, e vem de encontro com tudo que a gente queria se desligar. Você não queria ouvir de Sim, processo, você não queria ouvir de nada. Mas fazer uma receita, ao mesmo tempo que me relaxa, ela me lembra, ó, os processos lá também estão precisando estão da sua precisando. ajuda, sabe? Sim, Então, a culinária é para mim uma forma de fuga, sim. Como para muitas pessoas, de repente, é ir para praia, fazer uma viagem de sim. moto. E outra coisa que eu aprendi também no esporte, né, é o futebol. Eu sempre fui um apaixonado por futebol e sempre fui um cara extremamente fanático. E o fanatismo fez muito mal a mim. Hoje, eu não perdi esse lado de competição. Eu Competitivo. brinco que eu sou um cara extremamente competitivo, eu não gosto de perder nem para o ímpar. Quando eu entro em um projeto, realmente esse projeto é para dar o meu máximo, para tentar vencer, e muitas vezes vencer não é o hoje, às vezes você vence daqui 4, daqui 8 anos. É, mas no futebol, eu entendi que é um momento também que eu me desligo, muito mais até do que na culinária. Porque naqueles 90 minutos Uhum. eu vivo tão intensamente, e óbvio, acabou, acabou, perdeu, ganhou, a vida segue, Sim, tudo tá tranquilo, mas o futebol também é uma coisa que me organiza e que me deixa esquecer. Eu é, volto rejuvenescido para continuar a luta no dia seguinte, né? Mas como eu te disse, não existe uma receita sim. certa. Pode ser que tem pessoas que prefiram jogar videogame Ler e um nada é livro também. certo, nada é errado. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. É Sim, você se conhecer e entender o aquilo que que faz vai bem. te ajudar a esfriar um pouco a mente dos seus problemas profissionais, pessoais, no meu caso até da política, e que te Uhum. façam no dia seguinte você voltar com cem por bateria cento 100%. Perfeito. E falando sobre esse assunto agora também que a gente tá seguindo, qual foi a lição mais valiosa que você tirou de tudo que a gente comentou sobre decepções, frustrações, sobre essa parte do como você consegue manter o equilíbrio? Qual foi a lição mais valiosa que você aprendeu na vida e você leva consigo até hoje? Cara, eu acho que uma das principais lições que eu aprendi na minha vida é que o mundo é redondo. Olha que loucura, né? E que a vida é feita de ciclos. E não adianta a gente querer mudar. Sim, Muitas vezes você vai estar embaixo, outras vezes você vai estar em cima. E o quanto antes você aprender e dar valor quando você estiver embaixo, o quão é importante a sua jornada, você vai ter muito mais facilidade de ter sucesso. Eu costumo brincar. Hoje eu estou numa fase da minha vida que, por exemplo, não que eu pesque, mas eu vou dar um exemplo da pesca, né? Se eu fosse um pescador, é muito mais importante para mim a jornada, é o vento no meu rosto, é o balanço do barco, do que propriamente o peixe. peixe. Então, entender que o mundo é redondo, eu estou querendo dizer, as pessoas que você ajuda hoje vão te ajudar lá na frente. As pessoas que você faz o mal, muitas vezes até sem perceber, podem ser pessoas que vão te Sim, atrapalhar lá na frente. Então, use e faça o bem. E muitas vezes, tá, Matheus, a gente, como todo ser humano, a gente ajuda esperando ser ajudado. sim. E você aprender a fazer sem expectativa é uma coisa que também te ajuda. Essa é uma grande lição que eu aprendi. Então, eu faço bem porque me satisfaz e Perfeito. não porque eu quero que o outro me reconheça de qualquer maneira. Inclusive aprender a se doar mais, né? Hoje em dia eu vejo pouco isso, e quando você aprende isso aí, essa lição, que acredito que ela é muito valiosa e a gente consegue levar isso aí para vários setores da nossa vida, isso é essencial a gente se doar, porque quem se doa, a fonte, ela jorra, então a gente está É sempre verdade, doando, então é quando a verdade. gente meio que seca aquilo lá, e hoje eu vejo muitas pessoas que, mas mas alguém fez comigo, eu vou ser igual. Não, você tem que ser contramão. A gente não tem tempo de ficar guardando mágoa. Então, eu sempre tenho uma certa prateleira, um exemplo. Se tem alguém que me traiu, a empresa, passa 5 minutos, tirei. Mas tirei. E eu vou permanecer com os meus ideais. Eu não vou mudar porque as pessoas
fizeram mal a mim. A gente tem que aprender a ser, a ter essência e ter valores e se doar. Então, eu acredito que essa lição ela é maravilhosa. Inclusive, falando sobre lição, qual foi o seu maior desafio e qual deles te moldou mais? Que você falou, esse desafio para mim foi um dos maiores. Eu tive que me moldar para conseguir passar por ele. Cara, posso te falar a verdade? Eu costumo brincar que sempre o meu maior desafio é o próximo. Sim, exato. Hoje, a gente está com um baita desafio, né? Muito tempo do mercado executivo, um cara do mercado executivo vir para a política, conhecer quais são os meandros de um partido político. É, Agora, como pré-candidato a prefeito, atualmente eu sou presidente do Partido Liberal, na cidade de Santana de Parnaíba, e pré-candidato a prefeito. O que eu gostaria de dizer é: eu não acordei e falei, eu quero ser prefeito, Sim. mas eu fui me preparar, eu fui Uhum. estudar, eu fui entender os problemas da cidade e fui entender se o meu momento, na minha maturidade, tanto profissional, mental e principalmente social, poderiam gerar algum ganho à sociedade, né? Dentro da própria BRF, um dos meus maiores desafios foi voltar a marca Sadia para os Estados Unidos. A marca Sadia teve um problema depois daquela operação carne fraca e ficou por um tempo banida dos Estados Unidos. E quando a gente fala de Estados Unidos, a gente está falando do mercado mais competitivo do mundo, de uma marca extremamente forte e dentro de uma área de commodities que você não consegue produzir o que você quer. Você consegue produzir aquilo que você tem disponibilidade. Não existe, eu não consigo. Eu tenho 3 frangos, eu tenho uma venda de 8, produz aí mais 5 frangos. Não, é o frango que você já tem, né? Uhum. Então, o desafio de abrir de novo os Estados Unidos, acho que foi um dos maiores desafios da minha vida. Que a gente precisou usar muito entendimento de mercado, quais eram os mercados que a gente gostaria de ter relevância e atender primeiro. A gente teve que estudar muito a parte de legislação, de como a gente entraria. Os Estados Unidos e Brasil, ele tem poucos acordos sanitários com relação a ingredientes, como, por exemplo, eu não posso mandar frango para os Estados Unidos, o frango não pode mandar para o Brasil, mas eu poderia, por exemplo, voltar à marca Sadia com pizza. O queijo eu posso. Só que Uhum. aí a farinha tem componentes que enriquecem a farinha Esse com os Estados mercado. Unidos. Então, profissional, sem dúvida nenhuma, eu acho que o meu maior desafio foi trazer de volta a marca Sadia para os Estados Unidos. De maneira política, eu acho que é o principal momento que eu vivo hoje, acho que é o meu principal desafio. E gostaria de não deixar passar e te dizer que eu tenho também um grande desafio na vida pessoal. Eu sou pai de 2 filhos e realmente criar o Pietro e a Sofia de uma maneira extremamente divertida para que eles não percam a essência ainda enquanto criança, mas trazendo valores para que eles se tornem seres humanos, cidadãos que possam orgulhar cada vez mais o nosso país. Acho que esse também é um desafio que não existe certo e errado, mas que eu tenho me dedicado muito, até pelo amor que tenho aos 2 pequenininhos. Excelente, excelente. Inclusive, falando um pouco sobre essa nova era, né, no caso, o que te inspira na juventude atual? O que você vê nessa nova geração que te inspira? E hoje em dia, né, a gente tem que trazer um pouco e pegar um pouco de experiência também com a antiga geração, mas também hoje com essa nova geração, o que te inspira mais que você vê na juventude atual? E qual diferencial aquele jovem tem que ter para ele se tornar uma referência no mercado ou na vida como pessoa em si? Eu acho que o que mais inspira hoje, para mim, com relação ao jovem, é o poder de curiosidade que tem o jovem, né? O jovem, essa parte, eu acho que o jovem perdeu muito esse lado de se indignar. Hoje o jovem aceita muito mais fácil as coisas negativas e ele parte para uma próxima, e acho que a tecnologia é um pouco culpada disso. Mas esse poder do jovem e a curiosidade de construir coisas novas, de criar soluções e de sempre vislumbrar um futuro melhor é uma coisa que eu mesmo agora, com 46 anos, procuro todos os dias não perder. Então, eu me espelho na juventude brasileira hoje, nesse poderio que ela tem de criar curiosidade sobre tudo
E hoje é muito fácil, né? Porque você tem os acessos, só que não é só criar curiosidade e deixar morrer ali. A gente vê, poxa, quantos unicórnios mundiais foram desenvolvidos por jovens, né? Através de curiosidade do jovem, né? E uma coisa que eu acho que o jovem poderia levar de lição, e aí trazendo uma sugestão também para a juventude brasileira, conheça o passado para você ter a parte histórica. Prospere o futuro, mas, mais do que isso, né? Viva o presente. O presente é o momento mais importante da nossa vida. Porque o passado já passou e o futuro a gente não sabe se vai ter. Agora, o presente é o momento onde as nossas decisões fazem toda a diferença. Então, se eu pudesse deixar um recado para a juventude brasileira, entenda como foi o passado, não se mire no passado, a sociedade mudou, mas entenda, é importante você entender como chegamos até aqui, seja curioso em tudo aquilo que você quiser trazer para sua vida de mudança, de alegria e etc. O futuro sim é importante, mas viva com intensidade o presente, porque o que importa realmente na nossa vida é o presente. Perfeito, perfeito, excelente. Inclusive, falando sobre se tornar referências e tudo mais, como você gostaria de ser lembrado? Porque uma coisa é fato, chega uma hora que todos nós, daqui a um tempo, já não estaremos mais aqui e a vida é só uma. Então, como você quer ser lembrado para as pessoas que no futuro vê a história do Leandro Monteiro e como você gostaria de ser lembrado por essas pessoas? Cara, você sabe que eu nunca pensei nisso, mas uma pergunta fantástica que me traz uma reflexão, né? E às vezes é muito fácil a gente falar dos outros, né? Mas Sim, falar da da gente. gente é algo difícil. Esse é um papel também que eu utilizo. Para mim, um dos meus objetivos na vida é se tornar uma referência. Então, eu acredito que quando você se torna uma referência, seja para uma criança, para alguém mais velho, não importa a idade, mas que você traz, de uma certa forma, é, impactante na vida de alguém, você se torna uma referência para aquela pessoa seguir, seja alguma vestimenta, um formato de falar, um objetivo, uma superação. Isso, para mim, é o principal. Se nos últimos dias eu souber que eu me tornei uma referência, para mim, eu acredito que a minha missão já estará cumprida. Então, eu acredito que nesse momento aí, alguns pontos assim que eu sempre lido, assim, se tornar uma referência como pessoa. Então, fica aí Não, o espaço. eu acho que nessa minha breve reflexão, eu gostaria de ser lembrado como um Leandro que sempre se indignou contra tudo que existia de errado na sociedade, no mundo, nas diferenças, como alguém que sempre pensou em como se qualificar, mas não almejando sucesso somente para ter lucro financeiro, mas pensando muito também no lucro social, sabe? Eu gostaria de ser lembrado como alguém que plantou o bem, que fez o bem e que, de alguma maneira, pôde contribuir, mesmo sendo pouco nesse universo tão grande, pensando num lugar melhor para a gente poder viver. Ah, Eu acho que esse perfeito. seria o Leandro que eu E, gostaria de ser e lembrado. acredito que você já é lembrado desse formato, a gente que conhece, no caso, você pra gente é uma grande referência a ser seguido. Inclusive, agora nesse novo desafio, que é a política, no caso, a gente sabe que é um processo difícil e árduo, né, principalmente pelo papel que a gente vem vivendo atual, mas acredito que isso aí que você deseja, você já conseguiu cumprir, né? Isso aí é principal, né, para as pessoas que querem se tornar uma referência, é deixar esse legado, né? Então é muito importante as pessoas quererem se preocupar com isso, né? Com o que você vai deixar, não só de bens materiais, mas como uma referência de valores e tudo mais. E aí, a última pergunta, para a gente poder finalizar, qual conselho você consegue, qual o melhor conselho você compartilha com nossos ouvintes que estão nos assistindo? Eu acho que o maior conselho que eu poderia dar a outra pessoa, eu já até comentei um pouquinho, mas vou repetir ele. Conheça a si próprio. Primeiro porque, se você viver 20, 40 ou 80 anos, a maior parte do seu tempo, ou melhor, a totalidade do seu tempo, você vai viver consigo mesmo. Então, quão antes você entender as suas fragilidades,
as suas fortalezas, aquilo que te faz feliz, aquilo que te entristece, e a todo momento você conseguir melhorar aquilo que você acha que precisa ser melhorado, você consegue ser muito mais feliz. Porque não adianta você estar num corpo, numa realidade, numa mente que você não gosta. Saber se aceitar. E te digo mais, não é só físico, não. É mental também. Todo mundo sabe que ninguém, nenhuma outra pessoa, nem o seu cônjuge, seu pai, seu irmão, seus filhos, conseguem pensar aquilo que você pensa. Então, até nos seus pensamentos, se você entender que os pensamentos bons que você coloca na sua mente para te guiar ao sucesso, que te guiar ao crescimento, que te guiar a você ser uma pessoa melhor, você consegue viver de uma maneira muito mais fácil, muito mais simples e muito mais dedicada. Então, acho que o conselho que eu tenho para dar a todas as pessoas, se conheça. Use o tempo que você tem maravilhoso aqui na Terra para se conhecer, para se aceitar e usar esse tempo para melhorar a cada dia. Perfeito. Bom, assim encerramos com esse excelente conselho, né, do Leandro. E agora também deixar os nossos patrocinadores, iremos deixar os 2 vídeos, né, institucionais, que no caso hoje, que está junto com a gente, é a Estética Lavatron, que é uma estética de automotiva, que fica na Avenida Alcântara Machado, número 87, na Moca, e também a dupla João Lucas e Leandro, que é uma dupla sertaneja, mais de 10 anos de história aqui em São Paulo, conceituada nas melhores casas de shows aqui em São Paulo. E então, no fim dessa entrevista, a gente vai deixar os vídeos dos nossos patrocinadores para vocês acompanharem. E bom, Leandro, muito obrigado, tá? Foi um prazer te receber. Acredito que esse primeiro episódio foi muito enriquecido com as suas informações, com a sua presença. Foi um prazer te receber. Então, se você tiver a sua despedida, mais algumas falas que você quiser deixar para a gente, os seus conselhos finais, fica à vontade. E para você que assistiu até aqui, tá? Peço que você se inscreva, compartilhe essa entrevista, tá? Acompanhe. Esse é um projeto que vai acontecer episódios mensalmente, né? Então acompanhe e siga as nossas redes sociais, que inclusive iremos deixar também as redes sociais do Leandro após a finalização do vídeo. Então, muito obrigado. Leandro, deixo com você as palavras finais. Bom, eu gostaria só de agradecer, tá, Matheus? E dizer que a maneira que você conduz, a maneira que o projeto foi criado, eu acho que a sua vontade, a sua luta, a sua juventude e o discernimento que você já tem com a sua idade hoje mostra que o futuro é brilhante, continue assim, e me fez acreditar ainda mais que tudo aquilo que a gente está plantando vai ter continuidade com a geração de vocês e depois, quem sabe, com a geração dos meus filhos. Nós estamos num caminho certo para construir um país melhor, um empreendedorismo mais fácil e mais acessível para as pessoas que queiram aprender. E vamos em frente, porque a vida é curta e o tempo está passando. E, pessoal, curtam esse cara aí, ó. Esse cara aí é fera. Muito Vamos obrigado lá. pelas palavras, Leandro. Foi um prazer. Gente, um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tanta gente vazia, querendo se meter na nossa vida, dando pitaco no nosso namoro, pra torcer contra tá cheio de nego, mas a favor dá pra contar nos dedos. Foto nossa beijando incomoda, ainda bem que tem amor de sobra, mas tem horas, tipo agora, vontade de se jogar numa ilha, só protetor e amor na mochila. O céu de estrelas é nosso telhado, a cama é de areia e o beijo é salgado. Sem ninguém pra encher o saco, sem ninguém pra encher o saco. She's calling
my phone like I'm locked up non-stop. From the plane to the fucking helicopter, yeah. Cops pulling up like I'm giving drugs, nah. I'm a pop star, not a doctor. Bitches calling my phone like I'm locked up non-stop. From the plane to the fucking helicopter, yeah. Cops pulling up like I'm giving drugs, nah. I'm a pop star, not a doctor. Ayy, shorty with the long text, I don't talk, ayy. Shorty with the long legs, she don't walk, ayy. Yeah, last year I kept it on the tuck, ayy. 2020, I came to fuck it up, yeah. I want a long life, a legendary one. I want a quick death and an easy one. I want a pretty girl and an honest one. I want this drink and another one, yeah. And I'm troublesome, yeah. I'm a pop star, but this shit ain't bubble gum, yeah. You would probably think my manager is Scooter Braun.